Hoje nessa videoaula você vai aprender a fazer uma massa base para confeccionar qualquer tipo de pão doce recheado. Essa massa seria mais bem aceita se tivesse recheios doces, tais como recheio de doce de leite, recheio de creme de confeiteiro, recheio de goiabada e além das centenas de receitas de pães doces recheados que sua imaginação criar. Não deixe de fazer essa massa base, pois depois de fazê-la você vai passar para outro nível do jogo. Fica até o final do vídeo porque hoje tem massa base para pão doce recheado. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Misture tudo isso até que o fermento desapareça no meio da farinha de trigo. Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Acrescente agora neste creme 400 ml de leite morno e misture tudo até que comece a derreter o açúcar e comece a derreter também a manteiga. O leite nesse caso aqui precisa ser morno, somente para quebrar a friagem do leite. O óleo não pode passar de 20 ml, pois pode ressecar e muito a massa. Nesse caso aqui também, gente, pode ser a manteiga com sal, ou até mesmo margarina, pois o resultado sempre será o mesmo. Pois nesse caso aqui da manteiga, eu só vou precisar da gordura. Portanto, margarina ou manteiga para mim vai servir muito bem. Agora, coloque neste creme e de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com fermento biológico seco. Misture muito bem e lembre-se que quanto mais liso ficar este creme, mais lisa e com formação de glúten perfeito ficará a massa no final da sova. Vá acrescentando agora mais 800 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos, mexendo sempre com uma colher de pau depois de cada adição. Faça isso com a farinha sempre aos poucos para que não haja erro nessa etapa e a massa também não fique muito seca. Portanto, coloque a farinha de trigo peneirada aos poucos. Faça isso mexendo sempre com uma colher de pau até que a farinha ofereça resistência e você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, comece a sovar a massa com as pontas dos dedos. Depois de alguns minutos, passe a sovar com as mãos até que a massa desgrude das laterais do recipiente e comece também a desgrudar das mãos. Passe a massa para a bancada enfarinhada e comece a sovar delicadamente até que a massa fique bem macia e elástica. Abra a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Em seguida, acrescente 50 gramas de manteiga sem sal no centro da massa e comece a sovar suavemente até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa.
Pincele óleo em um recipiente. Coloque a massa no recipiente e em seguida cubra o recipiente com plástico filme. Deixe essa massa descansar por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, pincele óleo em toda a bancada para facilitar o manuseio da massa. Coloque a massa na bancada untada com óleo e comece a sovar delicadamente até que a massa volte ao seu estado normal de elasticidade e maciez. Neste momento, a sua massa já está pronta para ser modelada nos mais variados pães doces recheados, tais como pães doces recheados com goiabada, pães doces recheados com goiabada e queijo, pão doce recheado com doce de leite, pão doce recheado com creme de confeiteiro, desde que esses pães doces sejam todos recheados.